Amém, meus irmãos? Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Vamos aguardar todos chegarem para sentarem. Para sentarem, para a gente iniciar hoje o nosso segundo encontro, né? Esse mês nós vamos ter uma defasagem, nos nossos encontros. Eram 4 encontros, vamos ter apenas 3, dentro de uma matéria muito extensa, que requeria aí pelo menos uns 5 a 6 encontros, para que nós viéssemos maximizar no sentido de absorver o conteúdo que é relevante da matéria, pois estamos falando da nossa declaração de fé. Amém? Amém. Então, a declaração de fé, como vocês já perceberam, no nosso primeiro encontro, não deixa de ser uma espécie de material teológico, podemos assim dizer, né? Seria uma teologia sistemática das Assembleias de Deus, tendo em vista que nós éramos a única igreja com essa dimensão internacional, essa dimensão sem fronteiras, que não tínhamos ainda um credo propriamente dito, genuinamente assembleiano, com viés pentecostais, defendendo os nossos interesses concernentes ao que nós acreditamos como forma de doutrina, né? Que nós acreditamos e o que a Bíblia nos dá através das boas novas de salvação. Agora, com essa declaração de fé, nós passamos a compor uma igreja que nesse mês completou 110 anos. 110 anos. Dá para dar glória a Deus? 110 anos de uma igreja que perpassou os sistemas políticos, os sistemas culturais, os sistemas, podemos assim dizer, de etnia, de étnica ou de ética, da moral, apregoando algo imensurável, poderoso, que é a palavra de Deus. 2 homens que se propuseram a se render aos desígnios de Deus e aceitaram a missão de atravessar as fronteiras e, através da cidade de Belém do Pará, colocar em prática um projeto que talvez eles nunca imaginavam que ia crescer tanto. E hoje nós estamos presentes em todos os 27 estados da federação, com o Distrito Federal e também além das fronteiras, perfazendo hoje uma igreja conhecida mundialmente como a maior igreja pentecostal do mundo. Vale um amém? Amém. Poderíamos hoje, talvez eu faça isso lá para o final da aula, de gravar uma mensagem para os nossos patriarcas, para os nossos líderes, que ao longo desses 110 anos foram constituídos, a CPAD, CGADB, o nosso jornal Mensageiro da Paz, e outros meios de comunicação presentes no Brasil, que foram gerados por essa fome de anunciar que Jesus Cristo salva, cura, batiza, leva para o céu e breve voltará. No finalzinho a gente grava um vídeo, aqui eu de frente para cá, juntamente com vocês, aí eu vou ensinar para vocês um refrãozinho, e no final todo mundo levanta a mão e diga comigo: eu faço parte dessa história, dá um brado, e a gente coloca esse vídeo aí no nosso site da igreja, tá bom? Mas vamos lá, sem mais delongas. Hoje parece que nós temos um número bem maior de alunos, alguns estavam se recuperando da Covid,
ou se recuperando de algum outro tipo de tratamento, já estão de volta. Eu quero parabenizar o seu retorno e dizer que estou feliz de poder contar com vocês aqui hoje, nesse segundo encontro, tá bom? Então vamos lá. Nós pedimos para os alunos estudarem os capítulos sequentes. Aqui está o capítulo 4, para estudar o capítulo 3, o capítulo 4 e assim sucessivamente. Dado que, daí eu vou pontuar o seguinte, essa matéria é uma matéria que nós vamos relembrar e dar o caminho, porque é uma matéria para estar sempre ao teu alcance, porque é uma matéria de consultas, é uma matéria do seu credo, do que você acredita, é uma matéria em que você deve ter ao seu alcance para consultar pontos polêmicos, né, pontos difíceis de se entender e, sobretudo, consultar pontos em que a tua igreja, onde você participa, onde você é membro, acredita e defende. Por essa razão, é chamado de declaração de fé. Amém? Amém. Pois bem, com esse acesso que nós temos hoje, e aí eu quero pontuar aqui, aliás, fazer uma leitura junto com vocês do atual momento que nós estamos vivendo e das plataformas que nós estamos usando, para consultar coisas, para verificar coisas, para buscar o significado de coisas, para definirmos palavras, às vezes difíceis, ou que são cunhadas em outra língua, em outro idioma. Então essas plataformas estão ao alcance de todos vocês, sim ou não? Sim. Nós vamos chamar de plataformas digitais, porque não há outro nome, e através dessas plataformas não há mais fronteiras intransponíveis. Então vocês, de posse de um aparelhinho como esse, você consegue consultar coisas importantes, coisas positivas, coisas negativas, e até revelam ou fica muito perto de acessar coisas do submundo daquilo que é produzido dentro das plataformas digitais. Mas o que eu quero pontuar com os irmãos nesta aula é que, através dessas informações, você também tem acesso a diversas religiões, a diversos credos, a diversos pontos de vista que usam também a Bíblia para afirmarem, para defenderem, e até mesmo para questionar alguns pontos que nós defendemos. E é comum, praticamente, pelo fato de vocês terem acesso a essas plataformas digitais, saber alguns pontos que volta e meia a gente ouve nas mensagens, nas conversas entre amigos, na escola dominical, que é a questão de calvinismo, arminianismo, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mid-tribulacionista e por aí vai. Livre-arbítrio, predestinação, deixa eu ver o que mais. E outros pontos de vista, unicismo, sincretismo, sintoísmo, islamismo, budismo, hinduísmo, sikhismo, e por aí vai. Então essas palavras todas, elas formam um menu que é necessário vocês terem muito cuidado em estudarem elas, em absorver a definição delas.
para não causar dentro de vocês um confronto, uma dúvida, não é? Ou uma insegurança. E essa é a razão desses homens de Deus estudarem, se reunirem e formatarem esse pensamento que é de acordo com as convenções e com os mais de 28 mil pastores que nós temos no Brasil, só das Assembleias de Deus, que culminou essa declaração de fé. Um material pequeno, mas muito relevante para você, para mim, para nós, que fazemos parte desta igreja, que, fazendo uma analogia, é uma senhora com 110 anos, então ela merece respeito e merece ser ouvida. Ok? Feito isso, nós vamos então partir para o nosso confronto pedagógico desse encontro dessa noite. Eu não sei se há um critério de se fazer uma chamada, mas aí é com nossos organizadores. Não tem, né? Na entrada faz. Então tá bom, todo mundo já está presente aí, né? Já deu presente para todos, né? Então vamos lá. Vamos apertar os cintos e vamos tomar nossa nave pedagógica do CFAO, com direção à interpretação, compreensão de alguns pontos emblemáticos, polêmicos, que nós precisamos compreender. E aí eu coloquei lá uma perguntinha que um aluno me fez, lá no nosso grupo. Quem viu? Quem viu lá? Qual é a pergunta? Vocês viram? E aí eu pergunto, os animais têm alma? Depois nós vamos discutir isso. Vamos lá. Capítulo 4. Todo mundo com o livro aberto. Lembrando que os irmãos precisam ler, né, os capítulos que estão aí no livro, por favor. Eu pedi que lessem para trazer alguns assuntos que você não entendeu, para nós discutir na aula, porque não dá tempo de como eu posso dizer, não dá tempo de nós pontuar todos os tópicos, né, desse material. Então vamos lá. No capítulo 4 é sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo. A identidade do Senhor Jesus é um assunto bem conhecido, já veio várias vezes na escola dominical, tem lições que trabalhou só a questão da identidade de Jesus, 100% homem, 100% Deus, não é? E é um assunto que eu acredito que os alunos que aqui estão, com exceção de alguns jovens bem tenros, né? Alguns jovens bem jovens mesmo, os demais todos, de alguma maneira, já ouviram ou já tiveram uma aula relacionada à identidade de Jesus. Sim ou não? Sim. Com certeza, né? Então vamos lá. Com relação à identidade de Jesus, nós cremos e professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai, para ser o Salvador do mundo verdadeiramente e verdadeiro. E aí está lá, Romanos, capítulo de número 9, versículo 5. Por que nós professamos? Por que nós cremos? É para nós termos a convicção de que fora de Jesus não há outro mediador. E quando nós falamos isso em sala de aula, vem a pergunta: e o Papa? Ele é o quê? Líder religioso. O Papa é o quê? Um líder religioso. Um líder religioso. Mas ele é um líder religioso para você que é um cristão. Para um católico apostólico romano, o Papa é quem? Ele é o mediador. Para um católico romano, o Papa é o mediador. E eles criaram todo um critério que o Papa é o substituto de São Pedro. Que São Pedro foi o primeiro Papa. Então preste atenção à necessidade de termos
uma declaração de fé. Porque senão, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, eles vão acreditar que de fato o Papa é o mediador. E quais são as prerrogativas que demonstram para esse católico devoto que o Papa é o mediador? É que ele tem poderes para canonizar, para santificar um ser terráqueo, comedor de feijão. Então vai lá, o Papa consegue fazer as institutas dele, e aí faz toda uma averiguação, uma investigação, e o Papa sela com seu anel, que a partir daquele momento aquela pessoa passa a ser um santo, ou uma santa. Ele é beatificado. Compreenderam agora? Então, dentro da visão do cristianismo cristocêntrico, quem é o mediador? Jesus Cristo. Por essa razão, a declaração de fé traz para nós o seguinte: nós cremos e professamos. Ou seja, eu creio, eu acredito e eu professo. Eu testemunho, eu prego, eu anuncio, eu propago que Ele é o único mediador, o único mediador entre os homens e Deus. É o nome que está acima de todo nome. Não há outro nome dado aos homens pelo qual o homem pode ser salvo. Só o nome de Jesus. Está claro? Então vamos passar. Continuação. Aí vem nomes e títulos de Jesus, que está aí no livro. Nós colocamos cada subtópico ali, porque não dá tempo da gente fazer tudo. E através desses subtópicos que eu coloquei no meu slide, a gente pode dar alguma explanação, né, fazer alguma panorâmica daquilo que acreditamos ser pertinente para a turma, para esse momento de aula, tá bom? Vamos lá. Primeiro, nomes e títulos de Jesus. Então, quais são os nomes de Jesus que a Bíblia apresenta, principalmente no Novo Testamento? Porque lá no Antigo Testamento, nós vamos ver alguns nomes interessantes. Por exemplo, Isaías, capítulo 9, não é? E a partir do verso 6. O profeta messiânico vai fazer uma relação do nome de Jesus. Ele vai dizer: um filho se nos deu, um menino se nos nasceu, e o seu nome é que? Maravilhoso. O que mais? Conselheiro. O que mais? O que mais? O que mais? Então faz parte dos nomes de Jesus. Isso é importante. Ok? Mas no livro aí, se você ver, tem outros nomes que são importantes. É só lermos a Bíblia que vamos encontrar alguns outros nomes. Por exemplo, você encontrou aí qual outro nome que está aí no seu livro? Javé. Como? Javé. Outro nome está aí no livro de vocês? Messias. Yeshua. Elohim. Adonai seria Senhor, não é? Então quando eu digo Shalom Adonai, eu estou dizendo a paz do Senhor. Ok? Vamos lá. Elohim, né? Yeshua. O que mais outro? Messias. Emmanuel, Deus conosco. Então você vê que os nomes, eles não trazem nenhuma dúvida, com relação ao nome. E também nome não traz nenhum medo. Quando eu falo Jesus de Nazaré, qual é o medo que transmite esse nome? Nenhum. Quando eu falo Jesus Cristo, qual é o medo que esse nome transmite? Quando eu falo Yeshua Elohim, qual é o medo que transmite? Porque o nome de Jesus é doce. Aleluia! O nome de Jesus é... Tem um hino da arte cristã que fala assim. A minha mãe faltou agora. Não é? O doce nome de
Então, o nome de Jesus é doce. Não emite nenhum medo. Tá? Agora, quando eu digo salam aleikum, salam aleikum, salam. Quem é salam aleikum? O que é salam aleikum, salam? É a saudação muçulmana. Logo que vem aquele Deus carrasco, cruel, que não deixa as irmãs usar o rosto, tem que usar uma burca. Não pode andar na frente de um homem que leva fitas chibatadas. Que Deus é esse? É o Alá. É o Deus dos muçulmanos. Falar Siddhartha Gautama, ou Gautama. Quem é esse? É o iluminado budista, né? Que morreu buscando karma, nunca encontrou a luz verdadeira. Mas se falar num outro, não vou falar do hinduísmo, porque o hinduísmo é um panteão de Deus, são 33 milhões de deuses só na Índia. Então, há Deus para tudo quanto é gosto. Mas vamos falar de um outro. Falar de Maomé, que é do muçulmano, é o pai do islamismo, Maomé. Que tem uma história interessante, que eles descendem lá da raça, né, de Ismael, lá de trás, né? Problema sério lá de trás. Mas o que eu quero pontuar aqui é que quando se fala de Jesus Cristo, não se emite medo. As crianças podem falar o nome de Jesus. Os adultos podem falar o nome de Jesus. Os mais velhos podem falar o nome de Jesus. E não traz nenhum problema. Né? Se falar o nome de tranca-ruas, vai ficar com a boca torta. Mas tranca-rua não é Deus, é demônio. Né? Se ler o livro de São Cipriano, parece que esse rapaz que está se escondendo aí, eram 400 soldados atrás, parece que hoje é 1.500. E ninguém pega ele, o tal de Lázaro. Aí um amigo meu disse assim: rapaz, isso aí ele está orando, ele está rezando a reza de São Cipriano. Que ele passa no meio dos soldados e ninguém vê. Isso existe, mas são demônios, não é Deus. Quando se fala o nome de Jesus, se pensa no céu, se pensa na glória, se pensa na salvação, se pensa na vida eterna, se pensa numa vida eterna por Ele. Por isso o nome dele é doce. Nós cremos e professamos. A humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo trouxe por um período uma polêmica, lá atrás, na época de Sabélio, que era um padre Sabélio, na época dos montanistas, que acabaram entrando num caminho meio perigoso com relação à humanidade de Jesus. Mas para nós que somos cristãos, a humanidade de Jesus não traz dúvida. Por que não traz dúvida? Porque ele foi 100% homem, mas também foi 100% Deus. E Paulo diz que ele esvaziou a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Um servo que aceitou a cruz, que aceitou os erros que era para mim, e levou, cravou na cruz do Calvário. Mas como homem, ele comeu, ele bebeu, ele cansou, ele dormiu, mas não pecou. Ele armou a sua tenda entre nós, taberculou entre nós, armou o seu tabernáculo. Ele é o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. No começo, no princípio era o Verbo. O Verbo é a palavra. Então Jesus, ele é homem, e como homem ele obedeceu todos os princípios, todas as ordenanças que foi passada a ele dentro do projeto salvífico. Poderia ter pecado? Poderia, se ele quisesse. Mas ele, como segundo Adão, ele resistiu para mostrar para nós que é possível
É possível, como homem, acreditar em Deus, ser feliz, viver a alegria, viver o amor e adorar o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. E quando precisou, também se apresentou como Deus. Quando ele disse que, quando ele conversando com Pedro, Tiago e João, e de repente ele sofre uma transformação. Aquele momento em que os discípulos percebem que há com o Senhor Jesus outros seres angelicais, que eles nombraram de Moisés, de Elias. Então houve ali uma transformação, mostrando que ele também é Deus. Quando ele andou sobre as águas, e assim por diante. Então a humanidade de Jesus não precisa ser questionada. Mas ele nasceu de Maria, mas Maria não sofreu coito. Ele foi obra do Espírito Santo. O que está dentro de você, Maria, é obra do Espírito Santo. Ele não teve contato com a biologia de Maria. Ele não teve acesso, ele não tocou, não gerou nele, não perfurou o seu DNA divino. Ele apenas nasceu. Maria ofereceu e teve o seu corpo usado pelo Espírito Santo para que o menino nascesse. José não era o pai de Jesus. Os católicos chamam José de São José, pai adotivo de Jesus. Aqui faz sentido. Mas não é o pai de Jesus. O pai de Jesus é quem? Deus. É o próprio Deus. Porque Jesus também é Deus. Aí nós voltamos lá nos atributos intransferíveis. Então ele é da mesma essência, por isso faz parte da Trindade. Ele tem atributos intransferíveis. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, imanente, presciente, e todos os atributos que só ele tem. Demônio não tem, o diabo não tem, os anjos caídos não tem, querubim não tem, só ele tem. E por isso não se questiona a humanidade de Jesus, não questiona-se a sua divindade, porque foi perfeito em tudo para quebrar o paradigma, e o texto vai dizer que ele fez tudo para rasgar a cortina que nos separava dos santos dos santos. Hoje, aonde você estiver, se você dobrar os joelhos com o coração sincero, você entra no Santo dos Santos e dá glória a Deus e é consolado, aleluia, tem as suas lágrimas limpas do seu rosto, porque o véu foi rasgado por Jesus. Amém? Vamos continuar? Daí vem a deidade absoluta de Cristo. Ele é Deus, absolutamente. E aí questionamos as questões dos unicistas, dos trinitaristas, que são essas religiões que tentam sobreviver com pontos polêmicos. Não é? Cada um com seu ponto polêmico. Um que só adora a Deus, não precisa adorar Jesus no Espírito Santo, porque não é três Deus, de fato não é a Trindade. Eles trabalham em consonância. Outros vêm que só pode batizar em nome de Jesus, porque não precisa em nome de Deus. Um ponto que não tem fundamento. Não é relevante. Eu pontuei aqui na aula passada de um crente da Tabernáculo da Fé, que sempre me abordava quando eu vinha para a igreja. E um dia no ônibus ele falou assim: você é crente da Assembleia de Deus? Sou. Ele falou assim: você está errado. Vocês batizam errado. Eu falei: por quê? Vocês batizam só em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só pode batizar em nome de Jesus. Eu perguntei para ele: quem é maior na sua visão? É Pedro ou é Jesus? Ele falou assim: é Jesus. Eu falei: então foi ele que mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou-se. Ué, vai questionar um assunto de que foi Jesus que ensinou? Porque ele usa aqueles pontos isolados,
quando Pedro vai à casa de Cornélio, que o Espírito Santo desce. É o único texto na Bíblia que o Espírito Santo nem esperou Pedro terminar, ele desceu, ele caiu no meio da família de Cornélio. E daí eles são batizados em nome de Jesus. Mas não é o batismo nas águas, é o batismo da fé. Então isso é importante vocês saberem. E por isso está aqui o nosso livro de declaração de fé. Depois nós vamos ver o ministério terreno de Jesus. Pense no ministério terreno pequeno, curto, mas recheado de coisas extraordinárias. Um ministério que vale a pena estudar, vale a pena defender, vale a pena crer. Um ministério pequeno, em termos de tempo, mas um ministério gigantesco, a ponto de João dizer, se fosse escrever os livros dos feitos de Jesus, no seu ministério que acontecia, o mundo não caberia. Talvez ele usou ali de uma hipérbole, mas eu acredito que não é hipérbole, é real, é literal. Era tanta coisa que não ia caber nesse mundo tão cruel, tão cheio de promiscuidade, de mentira, de falsidade, de solidão, de podridão. Não caberia as coisas santas, aleluia, que emite luz, que emite alegria, que proporciona valores que não são construídos na filosofia, nem na matemática, nem nas ciências terrenas, valores que vêm diretamente de Deus, valores que faz você viver em um mundo cruel, dando glória, alegre, feliz. Glória a Deus. São importantes sabermos que tudo que vem de Jesus é bom para aqueles que acreditam, que creem. Por essa razão ele disse para Marta, Marta, não te disse, Marta, se creres, o que acontece? Verás a glória de Deus. Talvez como professor eu possa passar para vocês como pastor a mesma palavra que ele disse para Marta. Pela autoridade do Senhor, eu posso dizer, alunos, Jesus já disse para vocês. Se vocês crerem, vocês vão ver a glória dele. Amém? Amém? Vamos lá. O significado de filho. Os ofícios de Cristo. Tudo isso é importante vocês terem, saber aonde encontrar, para não se deixarem confundir com aquilo que o mundo está apresentando. Apresentando na internet, no YouTube, nas redes sociais, nesse Instagram da vida. Tem muita gente aí mostrando muita coisa que não é bíblico. Que não é Bíblia. Então é necessário que você esteja partindo do princípio de que a Bíblia é o carro-chefe da sua hermenêutica. Não é os livros, é a Bíblia. E quando se tratar da doutrina, o livro de consulta da doutrina da sua igreja é o seu credo. É a declaração de fé. É onde você vai consultar aquilo que você não está compreendendo, numa mensagem, num estudo, numa palestra. Então aqui está onde você deve consultar. Quando você estuda no seminário, você não sai de lá dominando tudo, mas você sai de lá sabendo o caminho, aonde encontrar as pérolas, aonde encontrar os tesouros, aonde encontrar coisas boas. Você sai de lá sabendo o caminho, não sabe tudo. Até porque quando se fizeram um estudo com relação aos cursos superiores, que agora todo mundo pode fazer, na minha época era muito difícil fazer um curso superior. Eu lembro que eu fiz 3 vestibulares, eu passei neles, em todos os 3, mas não consegui entrar na Universidade Federal, porque na época era carta marcada. Então eu era um menino que fazia tudo isso, mas a minha família não condizia, a família é pobre. Então na minha frente vinha o filho do fazendeiro entrar na minha frente. Eu lembro lá em São Luís do Maranhão, eu passei na UFMA,
Universidade Federal do Maranhão, para fazer odontologia. É uma das melhores universidades do Brasil nessa área. E quando eu fui para matricular, entrou um doutor Muricy, que hoje é doutor, que veio de Goiás. Eu acho que ele nem tinha feito vestibular, mas era filho de fazendeiro. E ele entrou na minha frente, matriculou, eu não consegui. E quase que eu virava um petista, porque eu fiquei chateado com o sistema. Verdade, muita gente é esquerdista por causa de frustração. Né? Ele quer entrar direito no sistema mundial, ele vai para o outro lado. Verdade. Quase eu virei um esquerdista. Quase. Mas Deus me salvou, graças a Deus. Glória. Hoje está fácil demais, né? Hoje eu estou fazendo, eu já fiz aqui em São José umas 3 faculdades, estou fazendo mais uma pós agora. Né? É fácil, hoje é fácil. O difícil mesmo é fazer o primeiro, né? A gente já lançou algumas obras, tem outras prontas para lançar. Isso, o bom de tudo isso é que você começa a ver que é importante você estudar. Para não se deixar levar por aquilo que as pessoas pregam. Hoje eu dei uma aula, aqui só para efeito de registro. Hoje eu dei uma aula lá no CTA de filosofia. O tema da aula foi a indústria cultural. Escute isso. A indústria cultural. E quando se fala em indústria cultural, o que se vê à memória? Indústria cultural. É que a indústria, ela criou tudo que você tem hoje de forma massificada. Porém, dentro dessa produção, que é consumida com um viés de cultura, tem um viés de domínio, de dominar. Por exemplo, nas minhas palestras eu passo assim alguns filmes para, quando eu dou palestra de casais, se ficar aqui na frente, que eu ando bastante, né? Esse é tipo de professor, viu? Por exemplo, a tipo de palestra, eu passo alguns filmes. Quando é de família, eu passo alguns filmes. Quando é de adolescente, eu passo alguns filmes. E quando você olha para o filme é cultura. É uma produção industrial. O filme, as músicas, né, as peças teatrais, os odoramas, as dramaturgias, o circo, né? E estão querendo colocar como cultura até mesmo os parques de diversões. E aqui no Brasil tem alguns, como o Oppenheimer, o Play Center, não sei se está funcionando, o Beto Carreiro World. Quem já foi ao Beto Carreiro World? Levante a mão aí. O pessoal aqui sem dinheiro, são ricos. Maravilha, tem a Disney, né? Quem já foi na Disney? Olha aí, tá vendo? O pessoal tem dinheiro, olha aí. Glória a Deus, amém, irmão? Glória a Jesus. Tá. Aí, eu vou fazer um registro aqui. Aí você terminou a semana. É um pastor, é um obreiro, é um diácono, é um presbítero, um cooperador. Aí você vem na cabeça, não, tem que cuidar da família. Então vamos relaxar um pouco, vamos no cinema. É pecado? Para mim não é. Talvez para você não seja também pecado. Anteriormente era, mas é cultura. Aí você vai lá no cinema, aí você, os pressupostos seus é que você vai assistir um filme para relaxar, sim ou não? Mas aí você chega lá, tem uma lista de filme. Aí você pensa que está escolhendo, você escolhe, eu vou escolher esse aqui. Aí você vai. Você acha que você escolheu o filme? Sim ou não? Não. Porque quem produziu o filme é a mesma indústria cultural. Eles têm o mesmo viés. Você só pensou que escolheu. Mas tudo bem, vamos lá. Você entra no filme, entra no cinema. Sacão de pipoca, uma Coca-Cola do lado, cruza a perna, começa o filme. Daqui a pouco você larga a pipoca, miserável, tinha que matar. O que está acontecendo com você? Está relaxando? Você está sofrendo um masoquismo cultural. Você vai embora chateado, tenso,
brigando com todo mundo com você. Você queria sair antes de terminar o filme, porque você não gostou. O que é isso? Indústria cultural. Correto? Mas tudo bem, vamos dar outro exemplo. E aí eu não estou fugindo daqui não. Você vê televisão. Cadê as irmãs? Quantas irmãs tem aqui? Levante a mão. As irmãs, você está ali. A Marinha lá do meu amigo lá, do Haroldo. Tem mais? Quantos tem aqui? E as meninas. Vamos usar assim essa palavra. Posso usar? Onde estão as meninas? Levante a mão. Aí você vê na televisão propaganda, um cosmético, deixa teu cabelo fantástico. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai comprar. Você vai meter o cartãozão para cima em 20 vezes. Aí o cabelo não fica como está na televisão, fica chateado. Por quê? Porque é a propaganda. Ela manipula. E isso está entrando no meio da igreja. Vou dar para você o parâmetro da propaganda enganosa. Vocês conhecem. Quem já ouviu na Bíblia a palavra gospel? Tem na Bíblia? Produção cultural. Entrou na igreja. Pastor, não tem nada a ver, gospel. Aí desconstrói os seus valores. Desconstrói os seus valores nitidamente. Aí você vê o gospel lá de brinco. Mas não é gospel? Aí você precisa definir o que é a palavra gospel. Por isso que você está aqui hoje. Para você não ser manipulado pela produção da indústria cultural. Não, mas aí perto de mim tem uma favela, ou tem uma periferia, e lá tem uns MC que lançaram a música. O nome dele é MC Bin Laden. Como é que é? Está favorável a quê? Vocês sabem. Lá tranquilo, está favorável. Não, mas tem outro lá que vem a metralhadora. Aí alguém fala assim, não, isso é cultura. Você acha que é cultura? Sim ou não? Muito bem. Pensa como se fosse. É uma forma de justificar. Justificar aonde o sistema não chega. Aonde as políticas públicas não chegam. Então, quando a igreja criou a nossa geração de fé, foi para corrigir esse distúrbio. Para ser um crente autêntico, não precisa dessa miscigenação que chamam de cultura. A nossa cultura é cristã. Jesus Cristo salva, cura, leva no céu e grande voltará. Essa é a nossa cultura, não há outra. Essa cultura, ela cabe em todos os ambientes. Porque é uma cultura que ensina valores. Correto? Ensina valores. Por essa razão que é importante, né, observe a importância desse assunto, o qual continua no capítulo aqui. Olha só. Capítulo 4, voltei. Tem que adiantar, né? Capítulo 5. Já falamos? Não, né? Já. Não? Vamos voltar lá. Capítulo 5. Capítulo 5. Sobre as obras de Cristo. Porque isso aqui nós estamos falando, isso aqui, é verdade. Isso aqui é verdade. Cremos, professamos e ensinamos que a morte e a ressurreição corporal de Cristo são a viga mestra e o pilar da fé cristã. O que é a viga e a mola mestra? A morte e a ressurreição. Isso perpassa, não é? Perpassa todos que se disseram Cristo, se disseram líderes religiosos, como pai de uma filosofia que salvaria o homem, porque ele é o único que morreu, mas também ressuscitou.
é um ponto de você não ter dúvida com relação à sua fé em Cristo. Porque ele morreu, mas a cultura oferece os heróis. E os heróis morrem. Se você assistir um filme e o herói morreu, você fica muito bravo. É ou não é? Fica muito bravo. Assistir um filme do Homem-Aranha e ele morrer, não tem gosto nenhum. Mas o nosso herói morreu. E agora? O nosso herói morreu. Só que o nosso herói morreu, mas ressuscitou. Aleluia! Ressuscitou e mudou toda a dinâmica do mundo. Porque o nosso herói é Deus. Ele é Deus. Amém? Amém? Então nós temos um herói que nunca morre. Porque ele já morreu. E essa interrupção da história que leva Jesus a morrer é pelo um projeto salvífico. É um projeto salvífico de que ele recebeu a missão e cumpriu cabalmente. Por quê? Porque ele vai se apresentar numa trilogia. Ele é profeta, sacerdote e rei. Essa trilogia ele tem. Profeta, sacerdote e rei. Então, como profeta, ele trouxe a palavra, cumpriu cabalmente tudo aquilo que se falava sobre ele. Como sacerdote, exerceu o seu sacerdócio quando, em vez de oferecer um animal, ele mesmo se ofereceu. Aleluia! Aleluia! Ele mesmo se ofereceu, como propiciação pelo seu e pelo meu pecado. E quando foi levado ao matadouro, o texto diz que ele foi levado como uma ovelha muda. Não abriu a sua boca. Aleluia! Ele não teve pecado, mas se fez pecador, porque levou os meus e os teus pecados. Na cruz do Calvário, ele gemeu, teve agonias, mas não abriu a sua boca e não desistiu. E quando ele tentou perguntar para o pai o que estava acontecendo, ele chegou a dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O pai se calou e ele já entendeu a mensagem e disse: Contudo, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Por quê? Porque ele é o nosso rei. O rei que vai vir governar essa terra, não só no milênio, mas governará para sempre. E o melhor disso tudo é que nessa hora você já é membro desse reino. Você já é membro desse reino. Vamos lá. Então nós professamos. Aleluia. Isso é a viga mestra e o pilar da fé cristã. Então vamos lá. Um dos pilares da fé cristã é acreditar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Quando a gente olha lá em Romanos, capítulo 10, do verso 13 a seguir. Só para consultar, para o professor não dar uma fora, né? Romanos 10. Vou mexer com o emocional de vocês agora. Encontraram? Amém. 10 vezes a seguir, até o 15. Vê se é isso que eu quero falar. Você encontrou? Pode ler. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Continua. Continua, é isso mesmo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão,
Vamos ver o primeiro. Vê o 12 aqui, antes do 13, o 12 para ver. Porquanto não há diferença entre... Não, é o 13 mesmo, não é o 13. Lê de novo o 13, por favor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ok. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas lá na frente, Paulo vai mostrar toda uma dinâmica de como as pessoas vão acreditar. Primeiro tem que ouvir, depois tem que alguém pregar, depois tem que alguém ser enviado. Correto? Então essa é a dinâmica. E esse indivíduo que vai ouvir essa mensagem, que é as boas novas, ele tem que crer. Ele tem que crer e confessar. Como ele vai confessar? Ele vai confessar que Jesus Cristo é o único Senhor, que morreu e ressuscitou. Ele vai confessar com a sua boca e com o seu coração crer, aleluia, que ele é o único Filho de Deus. Por essa razão que o nosso patriarca lá atrás, quando alguém aceitava Jesus, tem que fazer a confissão na frente. Por quê? Porque era de verdade. Você já entrava na igreja quebrando o paradigma da vergonha, da timidez. Por muitas vezes eu vi e também participei de momentos terríveis, tensos, em que eu vi a mão de Deus operar. Aleluia. A mão de Deus agir. Pessoas que entravam armadas na igreja chorando, colocavam... Eu participei dessa cena, uma cena mais ou menos assim, de um mineiro que vivia lá em Boa Vista, matador. Eu não sabia, num culto, ele estava dentro da igreja com um rifle enrolado num pano. Ele tinha ido, já estava vindo da tocaia, ia matar um pai de família. Estou tentando aqui lembrar do nome dele, ele já morreu. E daí ele estava dentro da igreja com aquele pano comprido, e era o rifle, estava dentro. Entrou no culto, esperando terminar o culto, porque ele não achou o homem em casa, o homem estava na igreja. Ele estava esperando terminar o culto, para quando sair ele terminar o serviço. E no culto Deus falou com ele. No culto Deus revelou que aquela era a última chance dele. E ele veio com uma arma para frente, chorando, desembrulhou o rifle, ele ficou com medo. E de joelho, ele aceitou Jesus, confessou Jesus. Desmontou o rifle, voltou para casa. A gente não chamou a polícia com medo. Ele desmontou o rifle, botou na sacolinha e levou para casa. Depois eu fui visitá-lo, fui discipulá-lo, batizamos ele nas águas. Porque é assim que Jesus faz. Então essa é a importância de eu ter claro na minha memória por que eu acredito em Jesus. Por que eu defendo? Por que eu sou um cristão? Para que eu não fique na dúvida, navegando em mares rasos. As águas do cristianismo são profundas, são infinitas. Quanto mais eu mergulhar, mais águas potáveis eu vou encontrar, mais águas límpidas vão limpar o meu corpo de dentro para fora. É isso que é a intenção do seu real. É formar uma classe de obreiro que não se renda a essa mídia, não é? Interesseira, falsa, problemática. É formar uma classe de obreiros que tenha definido em si o que você acredita e por que você acredita, e disponível a anunciar o que você acredita, doa quem doer, a tempo e fora de tempo, aqui ou onde Deus te enviar. Essa é a intenção. Para você não causar, não ser uma pedra de tropeço, mas ser alguém disponível para ser um insight, em inglês seria uma luz, um farol, uma tocha acesa, aonde você estiver, aonde você colocar a planta do seu pé, tem uma luz de Deus brilhando nas trevas. Essa é a ideia. Por isso você está aqui. Porque o Evangelho não é um ambiente de enricar, um ambiente
de coach, como alguns aí evangélicos estão fazendo. Agora é coach, né? Tem que fazer o coach. Aí ensina você a tirar dinheiro dos outros. Né? Tem que falar bem. Eu concordo. Né? Tem alguns treinamentos. Eu faço alguns treinamentos porque eu tenho um princípio ativo de gaguez. Eu preciso fazer alguns treinamentos. Mas não precisa ir tanto, porque os exercícios são simples. Você levanta de manhã, coloca uma caneta na boca atravessada, fecha a boca e começa a dizer glória, glória, glória. Aleluia. Você vai proporcionar uma dicção melhor. Sopa, dizer a palavra sopa, com a boca fechada, com uma caneta atravessada. Né? Respirar com o diafragma. Se você é uma pessoa que fala bastante, como eu, dá muita palestra, ensina bastante, fala muito. Não é eu falar muito pejorativo, mas eu falar muito de assuntos que agregam valores, que são merecedores de atenção. O coach, você tem uma série de critérios, né? E tem um coach que vai te ensinar a mexer com o psicológico das pessoas. O cristianismo não mexe com o psicológico, ele mexe com a razão, ele mexe com você. Ele mexe com o teu corpo inteiro. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a tricotomia. Nós somos tricotômicos. E algumas religiões vão dizer que você é dicotômico, só tem alma e corpo. Imagina, cadê o espírito? Aí vamos falar sobre o animal. Será que ele tem alma ou não? Será que seu cachorrinho tem alma? Um dia a irmãzinha chamou, pastor, olha pelo meu cachorrinho, pastor. O bichinho, senão ele vai morrer, ele vai para o céu. Eu olhei para a irmã assim, meu Deus do céu, que céu que o cachorrinho vai? Pastor, se não tiver espírito, nem respira. Hã? Nem respirar, vai respirar, entendeu? Vamos deixar para depois, para discussão. Vamos lá. Vamos ver para discussão. Ok? Vamos lá? Esses eventos distinguem o cristianismo de todas as religiões do mundo, pois o seu fundador continua vivo e vivo para sempre. Continua vivo e vivo para sempre. Alguma pergunta? Podemos avançar? Então vamos lá. A morte de Jesus, eu já dei uma pincelada aqui da morte, a morte vicária, né? Foi aquela via sacra. Tem um hino que eu nunca mais ouvi cantar, que eu não sei quem canta ele, fala assim: e o martelo subiu, subiu, subiu. É isso mesmo? Como é que o começo dele? A cruz no chão. Eu lembro que quando eu era missionário no meio dos índios, a gente fez um SOS indígena e nós treinamos uma equipe teatral para cantar esse hino e fazer a encenação. Mas esses índiozinhos choravam, gente. Meu Deus, eu me lembro que eu me arrepio todo. Como Deus fez maravilha com esse trabalho. A gente levava uma cruz, literalmente, né? Tinha um irmãozinho que era um índiozinho, que ele levou um tiro de espingarda no peito e ele não morreu. Deus curou ele. E ele disse que quando Deus curou ele, Deus falou com ele: você não vai ficar aqui, você vai para a terra, você vai ficar lá na terra, porque eu quero salvar o teu povo. Aleluia. E ele é o que era da cruz. Ele tinha um bracinho torto, o Anderson. Mas quando cantava e o martelo subiu, meu Deus do céu, era algo extraordinário. Né? Então havia a morte vicária de Cristo, a ressurreição e a ascensão de Cristo, a expiação de Cristo, o valor do sacrifício de Jesus. O Senhor Jesus ofereceu um sacrifício perfeito. A vítima do sacrifício foi Ele mesmo, e eu já falei aqui um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá. Capítulo 6, sobre o Espírito Santo. E daí é importante ressaltar aqui que o nosso credo, quando fala do Espírito Santo, fala com um tom muito especial, mas muito sensível. Porque o Espírito Santo, como terceira pessoa da Trindade, ele está presente a todo tempo.
Então ele tem atributos também transferíveis, mas tem atributos também transferíveis. Ele sente, ele se entristece. Imagine você como um homem de Deus, uma mulher de Deus, a entristecer o Espírito Santo. E como é que você entristece o Espírito Santo? Com as suas obras, com as suas atitudes, com os seus pensamentos. E ele dá uma colher de chá para nós com relação aos pensamentos, e o apóstolo Paulo vai dizer para nós: não deixai o sol se pôr com a vossa ira. Em outras palavras, você pode até se irar, mas não deixe passar muito tempo. Resolva, principalmente antes de dormir, porque o sono tem que ser um sono de paz, para você não ter pesadelos à noite. Não deixa a ira. Você pode irar? Pode. O que não pode é permanecer com essa ira, né? A gente às vezes percebe, vai atender alguns irmãos, está tão irado que se não contar até 10, é capaz de brigar com você, de desacatar você, porque a ira tomou conta. Então, quando falar do Espírito Santo, preciso ter essa sensibilidade, que ele é sensível. Mas Paulo disse que o nosso corpo é a morada dele, é o templo dele. Eu quero que você imagine você como templo de um Deus que conhece a tua vida, conhece os trilhões de células que você tem. Um cientista da NASA disse que se for cada célula nossa, se for desemendar ela vai ter mais de 1,5 metro de tamanho. Se colocasse todas as células ligadas de comprido, você daria não sei quantas voltas à Lua, porque são trilhões de células que você tem. E o Espírito Santo conhece cada uma delas. Imagine ele morando dentro de você. Como vai ser essa intimidade? Como vai ser essa parceria? Aleluia! Muito obrigado, Rafael. Como vai ser você andando e de repente está chorando, soluçando? Algum problema? Não. Alguma coisa? Não. Está precisando de alguma coisa? Não. O que é? É a alegria que está vindo dentro de fora. É ele mexendo com as suas emoções. É ele confirmando que você vai vencer, vai continuar, nada vai acontecer, você vai passar pelo deserto, não vai ter sede, se tiver, ele é a sede. Aleluia, aleluia. Ele é sensível. É a pessoa do Espírito Santo. E quando você está chorando, a ideia do Espírito Santo é consolar você. E aí, se nós criarmos uma cena, ele chegar com uma toalha limpa, e você disser assim: mas está muito limpa, para passar nos meus olhos, mas é para você enxugar suas lágrimas. E quando você começa a passar a toalha, você vai ver que a toalha não tem o efeito apenas de enxugar lágrimas, mas de massagear o teu rosto. Aleluia! Como se fosse as mãos de um Deus que te faz um carinho, dizendo: eu estou aqui, eu estou com você, não te assombres, eu sou a tua esperança, eu sou a resposta que você precisa. Aleluia! Glória a Deus! Vou contar para vocês uma coisinha bem pequenininha. Eu faço praticamente 2 viagens por ano, quando eu posso, claro. Uma é para Roraima, para ver os meus pais. Um está com 81 anos e a mãe com 79. Pegaram Covid, todos dois. Passaram pelo Covid. Glória a Deus. A outra viagem é no Pará. É a minha sogra, com 81 anos também. Dona Maria Raimunda. Meu sogro já morreu. A mãe da minha esposa. Para o Pará, eu vou de carro. 3.503 quilômetros. Para Roraima, é 6.000 quilômetros, eu tenho que ir de avião. Mas eu fui, no ano retrasado, ver a minha sogra.
Eu não tinha dinheiro e não podia dizer para minha esposa que eu não tinha, porque a gente é o marido, né? Fomos pela fé. Aí eu pensei, eu vou parar em algum lugar, estratégia, à noite eu vou para o culto, eu prego e Deus vai me abençoar com o dinheiro da gasolina para continuar. E assim foi. Aí quando chegou em Uberlândia, nós se perdemos. Eu acostumado a passar em Uberlândia, pegar 0,40, mas me perdi literalmente. Eu não sabia para onde ir em Uberlândia. O Espírito Santo falou no meu coração, eu tenho uma missão nessa cidade. Glória. Aí eu rodei. Eu tenho uma missão. Claro que os termos não são esses. A interpretação minha aqui. Esse negócio de dizer que esses pregadores falou comigo, disse não. Isso não é verdade. Você sente e você interpreta. Quando Deus fala, é muito pouco. A voz de Deus é muito pouco, Ele fala para você. Quando fala, é uma coisinha desse tamanho e traz uma resposta desse tamanho. E eu fiquei rodando, acostumado. Botei no GPS, rodando. Botei naquela época tinha o Waze, né? Nada. No Google Maps, nada. Aí já estava agoniado. Eu falei para minha esposa, calma. Deus tem alguma coisa com a gente aqui. Tem alguma coisa conosco. Aí eu fui. Respiramos, fiz uma oração, quente que estava. Aí fui andando. Quando eu cheguei num portão, Deus falou assim, pergunta para essa mulher a saída. Aí eu, senhora, bom dia. Ela, bom dia. Vocês são crentes? Ela falou para mim. Aleluia. Eu digo, graças a Deus. Aí ela começou a chorar, Senhor, obrigado. A resposta chegou, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Moço, caminha ali, ó. Eu estava bem do lado, irmão. O que será que essa mulher estava esperando? Até hoje eu não sei. Eu só sei que ela chorou e disse que a resposta tinha chegado. Isso marcou a minha vida. Isso é papel de quem? Do Espírito. Como você reage com o Espírito Santo? Qual é a tua experiência com o Espírito Santo? Eu disse no início que ele é sensível. Como é a sua relação com o Espírito Santo? Por isso, a declaração de fé traz a importância do Espírito, porque ele está ficando de lado. Nos louvores não se fala do Espírito Santo. Os hinos já não estão mais falando do Espírito Santo. Na oração já não se busca mais o batismo do Espírito Santo. E os obreiros querem ser consagrados sem ser batizados do Espírito Santo. E se você não consagrar, fiquem bravos. Por quê? Porque aonde tem braveza demais, é a ausência do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele consola. É como um monge tibetano disse, na filosofia tibetana, que a raiva é como uma criança que você tem no colo. Quando você está com raiva, você pega ela e faz um carinho. Minha raivinha bonitinha. Você é a gracinha do papai. Faz sentido? Faz. Faz sentido por quê? Porque o Espírito Santo ele te dá essa capacidade da longanimidade. Você está com a vontade de esfregar a cara do indivíduo numa parede de concreto com chapisco. Verdade, isso acontece. O que o Espírito Santo faz? Ele dá longanimidade, ora por ele. Não faz isso. Você tem um ministério. Eu estou te usando, eu já te usei várias vezes. Já te mostrei coisas grandes. Já revelei mistério para você. Aleluia! Calma. Vai passar e você vai desarmando. Esse é o Espírito Santo.
sensível. Mas exerce um papel preponderante no teu coração. Ah, pastor, comigo tem a ausência do Espírito. Você vai ver um site, ele está lá perto de você. Aí aparece lá umas nudez no site. Aí você clica no site, deletando o site. Aí vem de novo. Você deleta, vem de novo. Você começa a ficar quente. Aquela quentura é o Espírito Santo falando assim, sai daí. Sai daí, porque aquela vinda do site e você deletando, está ficando aqui dentro. Se você continuar, deixa eu ver o que é isso aqui. Aí é onde você entra num mundo sem volta. E está aí muita gente envolvido totalmente com a pornografia, porque nesse momento aí deu uma escorregada. Não volta mais. Eu comprei um livro só para me tratar desse assunto, pela quantidade de pessoas que vinham falar comigo sobre esse assunto. E o americano fala assim, que essas questões, elas são tão sensíveis, que o Espírito Santo, ele cria mecanismo para você sair dali. Mas se você não tiver a mesma sensibilidade, você não sai. E aí quem sai é ele. Aí quando ele sai, meu irmão, na linguagem popular, você está... Quem foi que disse errado aí? Não foi eu que disse, não. Vamos continuar. Aleluia. O Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, de mesmo poder, de glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador. O outro Consolador aqui, no original é do mesmo tamanho, no grego é da mesma essência, do mesmo nível, com a mesma capacidade, da mesma substância. Então o Espírito Santo é o quê? É Deus. Ele não pode ser menosprezado, de maneira nenhuma. Irmãos, tenha uma relação com o Espírito Santo e você vai ver coisas que você nunca viu. Glória a Deus, aleluia. Vão ter experiências que vocês nunca tiveram. Amém? Amém. Alguma pergunta? Seus nomes e títulos. Não é? Seus nomes e títulos. Aí eu quero que você veja aí no seu livro quais são os nomes e títulos do Espírito Santo. Vamos lá? Capítulo 6. Seus nomes e títulos. Vamos lá? Consolador. Muito obrigado, meu Inácio. O que mais? Espírito do Senhor. Espírito do Senhor. Espírito de vida. Espírito de vida. Espírito da verdade. Espírito de Cristo. Espírito da graça. Aleluia. Da glória. Espírito de Deus. Espírito de Cristo. Espírito de Cristo. Já falamos. Então, ele aparece dessa forma, né, com seus vários nomes e títulos. A deidade do Espírito Santo, ele também é Deus, da mesma substância, da mesma essência. Ele também é Deus. O Espírito Santo possui atributos da divindade e realiza as obras de Deus. O Consolador, a personalidade do Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo. Vamos ver os símbolos do Espírito Santo. Eu acho que é importante para nós frisar aqui. Aí no seu livro. Fogo. Água. Vento. Uma pomba. Óleo. O selo. Né? Esses são os símbolos do Espírito Santo. Nós entendemos que os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações, mas de maneira alguma comprometem sua personalidade e divindade. Quem foi batizado no Espírito Santo e teve uma experiência de uma bola de fogo sobre a sua cabeça? Então, eu sou mais um.
Maravilha. É uma experiência. Esse é o batismo do Espírito Santo. O meu batismo, eu vi o meu batismo, porque foi uma quantidade de pessoas batizadas, primeiro do que eu. E quando eu estava me alegrando, eu estava vendo que vinha do céu aquela bola de fogo em estilo de um pingo de água. Aquele pingo era solto, de algo imensurável na glória, no céu, e ele descia. Ele descia numa velocidade tão grande, uma cor que é indescritível, sobre a cabeça daquelas pessoas. Eles eram batizados e vinham. Quando chegou perto de mim, eu estava sentindo uma alegria tão grande, o irmão me deu uma cutucada assim na costela, assim, ó. Tá. Porque segundo ele, eu ia cair em cima da filha dele que estava lá na nossa oração. Eu era muito novinho, né? Eu pensava que eu ia cair. Então, eu não fui batizado. Fiquei triste, o pessoal falando outra língua, e fui orando. Deu 1 hora, deu 2 horas, comecei a abrir a boca, começou a dar sono, e eu comecei a dizer para Deus: mas Senhor, estava tão perto, eu não quero dormir, eu estou cansado, eu não consigo, mas eu sei que eu sou homem, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu cometo erros, Tu és santo, e fui me alegrando, 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 fui me alegrando. De repente eu vi aquela bola vindo, aquele pingo de água mais grande, fez sobre minha cabeça. Pá, pronto. Fui batizado. Aleluia. Amanheceu o dia, eu falando em línguas. Levaram eu para casa falando em língua. Passei o dia falando em língua. Não queria sair de casa, eu não ia falar em língua. Dormi, acordei, no outro dia falando em língua. Mandei chamar o pastor, minha esposa escrevia no papel para chamar o pastor, para perguntar, falando em língua. Aí ele tem que trabalhar, eu trabalhava no funcionário público, tinha que, aliás, estava começando no funcionário público, aí eu tenho que trabalhar, tenho que ir trabalhar. Aí me arrumei, tomei banho, me arrumei, peguei o carro, fui trabalhar, cheguei lá, fui falar com o pessoal que era o diretor lá administrativo, falei em língua. Ele falou: que é isso, mas esconde aqui, vem pra cá, Aí fomos pra salinha lá. Aí ele fechou a porta, estava desviado, irmão. Aí foi falar comigo de pertinho, eu agarrei ele, aí falei em língua. Ele renovou também, falou. Babamos tudo. Terminou, parou de falar em língua. Mas era o propósito do Espírito, né? Era o propósito do Espírito. Aí ele falou: não fala para ninguém. Virou meu amigo, depois foi para a igreja, virou meu amigo. Depois que negócio forte é esse, rapaz? Eu acredito nesse batismo. Glória a Deus, aleluia. Que não é ensinado. É o batismo do Espírito Santo, com fogo. Esse batismo que você aprende aí na igreja carismática, isso não é batismo. Amém? Amém. Mas o batismo vem como? Buscando. O batismo vem buscando. Eu aprendi uma lição com o Espírito Santo, que o batismo não acontece quando eu quero. Ele acontece quando eu estou desarmado das coisas do mundo. Glória a Deus. Ele acontece. Isso pode acontecer na sua casa, no trabalho, você andando de bicicleta, no seu carro. Pois não, Inácio? Só uma colocação, foi falado na igreja uma vez sobre a questão do batismo do Espírito Santo, a pessoa aceitar Jesus e automaticamente já ser batizada no Espírito Santo. Mas eu acredito no batismo do Espírito Santo com a evidência do dom de línguas, e isso que o Senhor mostrou aí agora. Mas acontece também com a Senhora Jesus. Vi muitos batizados na hora que saiu Jesus. No batismo nas águas, aqui em São José eu já batizei algumas meninas, inclusive, eu não sei se foi lá em Santana, cadê o Rafael? Foi embora, não. Eu não sei se foi um batismo do pessoal de Santana. Eu batizei algumas pessoas em São José que na hora do batismo receberam o batismo do Espírito Santo. Não, esse aí eu sei, porque foi
aconteceu comigo também. Eu fui batizado no Espírito Santo quando eu aceitei Jesus. Certo? Ah, tá. Quando- Aí a evidência de falar em outras línguas. Isso, sem essa evidência, sem uma manifestação, sem nada, é só porque a pessoa aceitou Jesus. Mas tem pessoas que é batizado e não tem essa evidência, irmã Inácio. Bom, Tem pessoas que já foram batizadas no Espírito Santo, mas não falam em outra língua. Ô pastor, Pois não. e a pessoa que dormiu e acordou falando no mistério? Batizou. Aconteceu comigo isso. Falei, foi batizado. Batizado assim. Aí a evidência, pois não. Pastor, eu tenho uma experiência na minha casa de que quando eu era mais novo, eu fui batizado com 8 anos de idade. E eu perguntando para minha mãe se criança pequena poderia ser Meu batizada. Deus do céu, como? E aí eu estava no mercado, de repente minha irmã de 3 anos de idade começou a falar em línguas dentro do mercado. Batiza sim. Era o ciclo de oração infantil que nós tínhamos nessa igreja na época. Hoje não está tendo mais. Pois não. Pastor, no caso dos maiores pregadores que a gente já ouviu, o caso do pastor Billy Graham, que era um dos maiores pregadores, mas não tinha evidências das coisas. Mas era batizado. Mas era batizado. Exatamente. Alguns não têm evidências. Dirigindo. Acontece. Uma vez eu saí daqui do culto. Não, verdade. Eu saí aqui do culto, agora mesmo, não sei se foi. No dia que aquele pastor Isaías pregou aqui. Vocês lembram? Na terça-feira? Que ele falou sobre Jacó, das pedras. Eu saí daqui, cheguei em casa e não vi. Esse dia foi glória, viu? Falando em mistério, chorando no carro sozinho. Me veio uma interrogação. E a palavra que veio no meu coração foi o ministério. Aí eu pensei no meu ministério. Por onde eu já passei. Comecei a chorar e a falar em outra língua. Eu lembro que os caras faziam assim, pi, eu não sabia que os caras estavam ficando para mim. Né? Pitava, eu também não bati ninguém, não, pelo amor de Deus. Quando eu fui entrar lá, eu vou Subacoupe, aí lá para interditada, eu tenho que fazer aquela volta. Quando eu fiz aquela voltinha ali, foi que eu comecei a dar em mim, que eu estava dirigindo. Entendeu? Eu estava melado a camisa, porque o choro da presença do Espírito Santo, você não controla. Aleluia. Você não controla. Por isso que, às vezes, Parece que sai do mundo, né, pastor? exato, você sai, você desliga. É a hora que você quer ir para o céu, você não quer mais nem voltar. Eu fico pensando como foi a sensação de Enoque andando com Deus. Que sensação foi aquela? Por isso essa importância do Espírito Santo quando a Bíblia fala que não deve falar mal dele, Exato, que não tem perdão. exatamente. Isso Pode mesmo. falar de Jesus, mas não pode falar do Espírito Não Santo. pode falar. Muito boa essa colocação. Você pode até falar um pouquinho mal de Jesus, mas do Espírito Santo você não pode falar. É um pecado imperdoável. Imperdoável. Exatamente. Mas por que ele está nesse grau acima de Jesus? Não está acima de Jesus. Não, assim, desse grau de falar. É que ele é sensível, como você dizendo aqui sobre isso. Ele é sensível. E a missão dele é diferente da missão do filho. A missão do filho foi o quê? Buscar e salvar o que se havia. E a missão do Espírito Santo? É cuidar da noiva. Consolar a noiva. É por isso que ele só vai Vestir sair a noiva. com a igreja, né? Dar presente para a noiva. Aleluia. Glória a Deus. Pois não. Interessante que o Rafael falou que sobre entristecer o Espírito Santo não há perdão, é porque ele intercede por nós, né? Com gemidos e inexprimíveis. Tem mais essa. Muito obrigado. Não é verdade. Né? Aí tem a historinha do José, né? Ele foi orar. Jesus, José está aqui. O pessoal desses irmãozinhos, isso aí perto dele. Jesus, José está aqui. Oh, Jesus, José está aqui. Os irmãos foram se afastando, irmão, que orava feio. Aí um dia o irmão não foi mais para a igreja. Aí cadê o irmão José? Ninguém achou mais. Vai para o irmão José. Foram ver o irmão José, foi fazer um exame, descobriu que estava com câncer, estava internado no hospital. Aí os irmãozinhos com toda a consciência, não, pediram perdão para o irmão José. Foram no hospital, o médico falou assim, vocês não podem orar aqui alto, tem que orar bem baixinho. O pastor foi junto. Aí oraram bem baixinho pelo irmão José. Pediram perdão para o irmão José.
Daí, foram embora. O pastor ficou para conversar com o irmão José. Conversou com o irmão José estava no estado terminal, não ia mais voltar para casa. Aí resolveu fazer uma oração, só ele e o irmão José. Começaram a orar, daqui a pouco o irmão José sentou na cama, começou a arrancar os aparelhos da boca, estava para a cama quase entubado, arrancar os aparelhos, e o pastor chamou os enfermeiros, correram, e queriam entubar, e disse, não, vocês sabem que eu não estava falando. Vocês sabem que eu estava morrendo. Só que o pastor orou por mim e um homem veio aqui, sentou na beira da minha cama e disse, José, Jesus está aqui. Aleluia! Então, esse é o papel de Deus. Interpretar o que você fala, às vezes fala de forma grotesca porque não sabe, e ele interpreta diante de Deus, com gemidos e mesmo vezes. Você já imaginou você estar orando e ouvir uma voz, Juninho, Jesus está aqui, meu Jesus. Pastor, Foi não. Assim, o Espírito Santo é tão sensível. Olha só, escuta. Coisas do nosso dia a dia, assim. Às vezes a gente, assim, que é mãe, que é dona de casa, que trabalha, é tudo, assim, tudo muito corrido e às vezes difícil. Isso. Aí às vezes a gente chega num desânimo, olha pra pia, cheia de louça. Meu Deus. O marido ainda não chegou do trabalho para ajudar. Meu Jesus. Aí você fala assim, aí a gente começa, Espírito Santo me dá força. Olha. Ele me ajuda. Imenso. E aí eu começo a falar com o Espírito Santo. E começa a lavar. Clamar. Quando eu vejo as Já louças terminou tá tudo. limpa, eu estou ali cantando, glorificando, já estou pondo feijão no fogo. Maravilha. E vem Irmão. aquele renovo. Aleluia. E não tem explicação. Uma salva de Por palmas para quê? Jesus, irmão. Deus está aqui. Aleluia. Ele está aqui, irmão. O Espírito Santo está aqui, irmão. É assim que funciona. Em vez de murmurar, de xingar, de culpar o outro. Aleluia. Fale com ele. Conte para ele. Aleluia. Se não tiver palavra, chore para ele. Se não tiver choro, gema para ele. Mas faça alguma coisa pelo Espírito Santo que ele vai fazer tudo por você. Aleluia. Eu tive uma experiência esses dias que eu acordo de madrugada para ir trabalhar e eu quando eu acordo eu já caio de joelhos na cama orando, né? Ótimo. E aí quando eu saí de casa, eu fui saindo, andando, caminhando até o ponto e pedindo para o Espírito Santo me acompanhar. Falando assim, me acompanha, vem comigo para o meu trabalho, né? Me ajuda no meu trabalho, fica comigo. E fui andando. E aí quando eu cheguei no ponto, eu encontrei com um companheiro de trabalho e ele fez um comentário, e aquele era um tipo de um comentário que toda vez que eu ouvia, eu soltava uma piadinha, não era nada, sabe, eu soltava uma piadinha, né? Na hora que ele fez o comentário, eu já vi um sorriso dentro da máscara, eu pensei em fazer, o Espírito Santo na hora falou assim, ué, você não pediu para ficar com você? Meu Deus. Está vendo aí, gente? Sabe? Sensível. Glorifiquei na hora e Sensibilidade. Glória ao Espírito. Pois não, meu irmão? O Sérgio. Ele começa a cantar, ele tem uma facilidade para aprender louvor, ensino da arte, ele tem uma facilidade muito grande. Eu vejo assim, eles são crianças, eles têm um nível muito grande da Bíblia, então eles se escondem até. Certo. Um erra, ele pode corrigir o outro acerca da Bíblia. Eu acho muito interessante isso. E o Davi, o que me chama a atenção é que a gente está cantando, ele começa lá em casa, a gente está tomando banho, ele começa, aleluia a Deus, glória a Deus. E eu vejo que várias vezes eu já vi ele falando assim bolado. Então. Ele me dá um tempo tão grande. É a presença do Espírito. Olha. A gente para ouvir, ele cantar, ele começa a cantar, ele começa. Essa casa é sua casa. Meu Deus do céu. A gente está tão cedo em casa. Você fala assim, o céu desceu ali. Boa noite, jovem. É isso aí. Amém? Amém. Amém, meus irmãos? Capítulo 7, sobre o homem. Aí vou entrar no animal com alma, né? Eu quero saber aí, pastor Júnior, me mostre aí até que hora vai? 5?
Meu Deus, o animal tem alma, agora vamos chegar lá. Capítulo 7, sobre o homem. Né? Falar de homem, irmão, é polêmica. Entendeu? Sabia disso? O homem, fala do homem, não começa polêmica. Aí nós vamos entrar agora no homem. Capítulo 7 sobre o homem. Cremos e professamos e ensinamos que o homem é uma criação de Deus. A palavra homem no relato da criação em Gênesis 1 e 2 é Adão, que aparece depois como nome próprio do primeiro homem. O ser humano foi criado macho e fêmea. Da constituição humana. A constituição humana. Aí eu quero que você abra o seu livro, não vai dar tempo. Eu queria tocar nesse assunto do animal tem alma. Você vê que não é muito rápido, né? Mas abre o seu livro lá. E aí mostra para mim aqui a constituição humana. É o primeiro subtópico. Quem encontrou? Lê, por favor. Entendemos que o ser humano é Escute. constituído de 3 substâncias. 3. Uma física, que é o corpo, e 2 imateriais, alma E espírito. Oh, obrigado. E aí? Então ele é formado de 3 substâncias. Uma é física. Essa física já denota que é o nosso corpo. Que é formado pelos elementos da natureza. Água, terra, né? Uma vez eu vinha, não sei se contei para vocês, eu vinha num navio da Venezuela para o Brasil, aliás, de Manaus para Belém, eu peguei um navio, e dentro do navio era de férias, eu vinha na Venezuela para visitar minha sogra, e o navio estava cheio de turistas, o Morraibudi mora lá no Pará, sabe como é que é. Acho que tem umas 500 pessoas no navio. Então tem a primeira classe, tem a segunda classe. Missionário anda de segunda classe, né? Então eu estou na segunda classe, todo mundo bebendo, fumando, se divertindo, festa, aqueles forrozão lá do Pará. Quem é do Pará, do Norte, conhece aqueles forrozadas, só porcaria, né? Muita porcaria. E aí, todo mundo dançando tudo, aí eu olhando para aquele povo, me deu a vontade de fazer um culto dentro do navio. Olha que coisa. Me deu a vontade de fazer um culto. Aí eu fui lá com o comandante. Eu queria fazer um culto aqui, ele até se benzeu. Verdade. Até se benzeu. Aí eu falei, não, mas não, todo mundo está se divertindo, eu queria me divertir. Bora lá na história. Eu consegui a permissão de fazer um culto. Com a dona do navio, estava a família, estava 2 irmãos e uma irmã, que eram os proprietários. Ela me permitiu 10 minutos para fazer um culto. Ela falou assim, ó, seu missionário, você pode fazer o culto aqui. Eu falei, não, eu quero lá em cima. Por que lá em cima? Porque lá tem microfone, tem a discoteca, e aí eu posso falar no microfone, todo mundo escutar. Como é que eu faço? Eu falei, ó, você desliga a música, avisa que tem um missionário que vai dar uma palavra, uma palestra, não digo culto, é uma palestra. E aí eu entro, deixa comigo, tá bom. Aí eu me arrumei, botei a gravata. Quando eu me arrumei, botei a gravata, mas eu ouvi cada palavrão. Eu passava assim, a pessoa dizia, credo, até aqui nesse navio, esses crentes não deixam em paz. Eu estava nem aí, minha esposa já me beliscando, olha só. A minha mulher, né? Prega o tempo todo nas igrejas, pregar aqui. Minha filha, fica tranquila que a missão é divina, não é nossa. Aí eu subi lá, minhas meninas ali, tudo cabelinho feitinho, trancinha, né? Tudo falando espanhol, falei, mais linda, minhas meninas. Aí eu subi, ela mandou sinal para mim, eu desliga. Quando ela desligou aquela zoada daqueles homens bêbados, como é que é? Parou por quê? Aí eu entrei no microfone. Aí eu comecei, eu saudei em espanhol, saudei em inglês, saudei em francês, saudei em italiano, para poder dar uma acalmada no negócio, né, irmão? Aí comecei. Qual é a melhor maneira que um homem é conhecido? A filosofia diz que o homem é mais macaco do que gente. Platão diz que o homem é um bípede que ri e chora. Mas a melhor resposta foi de um filósofo anônimo que disse que o homem é um embrulho postal que a parteira despachou ao coveiro. Mas o homem é conhecido na sua anatomia. Um homem pesando 77 quilos, ele tem 5 litros de sangue,
que é bombeado 60 vezes por minuto com o seu coração. Ele tem cal suficiente para pintar 20 metros de paredes. Tem fósforo suficiente para fazer 2.000 palitos. Tem ferro suficiente para fazer 5 pregos transversais. E tem potássio suficiente para matar a pulga de 3 pitbulls de tamanho médio. Ela puxou o microfone e colocou a música. Não deu tempo de explicar. E aí eu desço, porque eu vou ficar no meio daquele pessoal tudo pelado lá em cima, né? Quando eu desço, um rapazinho se aproximou e falou: pastor, eu sou diácono. E tem esse pessoal que quer falar com o senhor. Quando eu olho para trás, tinha uns 16 atrás de mim. Escute isso. Aí eu sentei aqui na rede, eu estava de segunda classe. Na rede mesmo, o pastor Raimundo sabe que tem segunda classe lá, é na rede. Né? Você passa 3, 4 dias, pastor Júnior, deitado numa rede. Tomando café, almoçando e jantando. Na outra com esse banco aqui, ó. Ele sabe como é que é. Aí veio um rapaz e falou assim: pastor, eu sou químico, eu estou indo para a Imperatriz no Maranhão. E a minha mulher é crente. E eu não quero largar ela. E eu viajo o Brasil inteiro, porque eu sou representante de farmácia. E ela não quer voltar comigo se eu não fizer o exame de HIV. Aí eu falei para ele: olha, se a sua mulher é crente, você é um felizardo. Porque ela não te trai, ela te espera. Agora, eu não posso dizer que você é fiel com ela. Porque eu vi lá com as menininhas lá dentro do barco, né? E o que é que você me diz, pastor? Você volta lá, não vai para Fortaleza, vai para sua casa, peça perdão para sua mulher, faz o exame de HIV, se reconcilia e vai viver, escapa por tua vida. Porque se você for para Fortaleza dessa forma, você não volta vivo. Eu te falo pelo Espírito Santo do Senhor. Ele caiu de joelho chorando. Os meus menininhos vinham: papai, papi, né? Papi, mira, papi, eu quero um gelado, papi. Que é um picolé, né? Aí ele perguntou: quem é esses meninos? Eu digo: são meus. Mano, tá liberado para eles, pode pegar o que eles quiserem lá. Fiz 3 cultos no navio. Vim para Belém do Pará. Quando chegou no Estreito de Breves, ele sabe onde é lá? Depois de Alenquer, a dona veio comigo: pastor, hoje não vai ter festa. O senhor vai fazer o culto até nós chegar em Belém do Pará. E quando o senhor voltar, dia 25 de fevereiro, nós estamos saindo de Belém para Manaus. Se o senhor estiver aqui, é cortesia da Casa das Passagens. Aí eu fiz o culto. Terminou, ela falou: sabe por que eu falei isso, pastor? Não, é a primeira viagem do meu navio que não morre ninguém dentro de água. Ela falou que era normal, toda viagem morrer 2, 3. Bêbado, brigava lá em cima, caía lá dentro da água. Deu para entender? E aí eu vou encerrar. Não vai dar para falar se os animais têm alma. Fica para a próxima aula, tá bom? O pastor Júnior já se aproxima. Uma salva de palmas para Jesus, ele está aqui. Aleluia!